Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai o vídeo número 9, o último vídeo enganei-me, em vez de dizer número 8, disse número 7, mas eu tenho a certeza que você já deve ter visto. E eu agradecia que você visse essa coleção de vídeos porque é muito importante. Este capítulo 5 do livro chama-se Loucura de Perseguição. Infelizmente, nós fomos ensinados na igreja que não íamos passar perseguição, mas segundo as Sagradas Escrituras assim o dizem, e então você vai ver aqui, portanto, aquilo que a visão que o Senhor deu a ele acerca da loucura da perseguição. Portanto, ponto número 1 do capítulo 5 do livro de David Wilkinson, que se chama-se A Visão. Eu espero que você esteja vendo os vídeos todos a seguir. O pastor David Wilkinson é este grande homem de Deus que já partiu para o Altíssimo. Em 1973 ele teve uma visão que está se desdobrando à frente dos nossos olhos. Você vai ver agora algumas coisas que também estão acontecendo agora. Vamos então ver assim. Vem um espírito de perseguição. E vejo vir uma hora de perseguição tal como nunca antes fora presenciada pela humanidade. Esta será uma perseguição aos verdadeiros crentes em Jesus, que surgirá em breve como um monstro de muitas cabeças que sai do mar. Começará lenta e artificialmente, vindo em um momento que a liberdade religiosa parece estar no seu ápice. Estender-se-á por todos os Estados Unidos, Canadá e o mundo inteiro e se converterá finalmente em uma espécie de loucura. E nós sabemos que os cristãos estão sendo bastante atacados no mundo inteiro. Então ele diz assim: um espírito de anticristo entrará no coração de certos homens que estão em altos escalões, no governo, no sistema judicial, fazendo com que estes funcionários se empenham em realizar manobras legais destinadas a acusar as igrejas missionárias e ministros independentes. Já existem muitas evidências de que essa hostilidade já tem começado no presente. Eu já pus aí vídeos de pastores que foram presos, porque durante a quarentena eles disseram que as igrejas tinham que estar fechadas e eles abriram e foram presos. Vejo vir o tempo quando quase todos os projetos missionários e evangélicos, todas as programações religiosas de rádio, televisão e todas as sociedades missionárias serão submetidas ao controle, desafiadas e perturbadas de tão perto que as mesmas terão muita cautela em se ampliar em qualquer área. Vejo o surgimento de uma super igreja mundial. Eu já fiz vídeos sobre isso, meus irmãos, mas eu tenho aqui deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, meus irmãos, aqui está. Já fiz um vídeo sobre isso. Aqui está a construção de 3 igrejas. Aliás, não é igreja, essa notícia saiu em dezembro de 2019, mas isto já está, eu já fiz um vídeo sobre isso, que diz assim: Casa da Família Abraâmica, a mesquita, igreja e sinagoga. Como é que é dizer? É uma união das 3 igrejas. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu estive à procura, não encontro. Não sei se eles tiraram do ar, porque eu estive vendo que muitos vídeos meus estão sendo tirados do ar. O YouTube está tirando do ar. A Casa da Família Abraâmica deverá ser concluída em 2022. Portanto, vai haver essa tal união das igrejas. Vejam só o que é que ele vai dizer aqui. Ele diz assim: veja a formação de uma super igreja mundial que constituirá na união entre os protestantes, ecumênicos, liberais e a Igreja Católica Romana. Unir-se-ão politicamente dando as mãos, criando uma das mais poderosas forças religiosas na Terra. Esta super igreja mundial será espiritual somente no nome e usará indiscriminadamente o nome de Jesus Cristo, mas de facto serão anticristão e política em muitas das suas atividades. Essa poderosa união da igreja estará profundamente envolvida em assistência social, tremendos programas de caridade e em ministérios piedosos. Eu já disse aos irmãos, tanto a igreja como é o nome daquilo, a Cruz Vermelha, como a irmã Teresa,
a Madre Teresa de Calcutá, e depois vai fazer um vídeo também sobre isto. São tudo organizações que foram fundadas debaixo da grande piedade para ajudar, mas se você soubesse as raízes do que está ali. E então ela diz assim, portanto essa super igreja será espiritual só no nome. Esta poderosa união da Igreja estará profundamente envolvida em assistência social, tremendos programas de caridade e em ministérios piedosos. Os seus dirigentes farão declarações esmagadoras no que diz respeito a satisfazer as necessidades do género humano, emitindo um chamado por um renovado trabalho social e intervenção política e por uma maior voz em assuntos mundiais. Ponto número 3. Uma repentina série misteriosa de acontecimentos, justamente quando parece que o movimento ecumênico está quase morto, que eu penso que é agora, irmãos, porque houve um tempo em que o Papa até falou aí que devíamos de unir as religiões, que são todos somos filhos de Deus, etc, etc. Ele andou a falar aí, mas já parou, e então diz assim, justamente quando parece que o movimento ecumênico, tenho um problema com essa palavra, está quase morto, e uma série bastante misteriosa de acontecimentos dará origem à base desta união. Roma insistirá em obter muitas concessões de líderes protestantes ecumênicos e os receberá. E nós sabemos que o Papa, não faz muito tempo, esteve reunido com todas as religiões. O Papa será considerado mais um chefe político, meus irmãos, do que espiritual. Nós já sabemos disso. O Papa será considerado mais um chefe político do que um líder espiritual desta grande união. Por sua vez, os líderes protestantes do movimento ecumênico insistirão em obter certas concessões de Roma e as receberão. Não será pedido a estes que considerem o Santo Papa como a cabeça infalível da Igreja e aceitarão a sua chefia política sem aceitar o seu papel como sucessor de Pedro. Não estou sugerindo de modo algum que o Papa ou algum outro dirigente eclesiástico envolvido nesta organização da Super Igreja estará comprometido em atividades do Anticristo. A Bíblia tem muito que dizer em relação a este assunto, mas não cabe a mim neste momento especular sobre este tema. Contudo, vejo algo que me espanta. Vejo um exército de profissionais que incorporam os postos mais influentes dessa igreja, da super igreja. Muitos deles são pessoas ímpias, com a mentalidade do anticristo, obcecadas com o preconceito de que esta super igreja deve chegar a ser um poder político suficientemente forte para poder exercer pressão sobre todos aqueles que se opõem às suas atividades. Enquanto aqueles que ocupam os cargos mais elevados na direção estão falando acerca de milagres, amor e reconciliação, os assalariados que trabalham debaixo das suas ordens estarão perturbando e perseguindo as organizações religiosas que se opõem à sua hegemonia. Quer dizer, enquanto aqueles que ocupam os cargos estão falando de amor e reconciliação, há aquela organização religiosa que está planejando grandes coisas contra os verdadeiros filhos de Deus. A formação desta super igreja mundial iniciará de forma modesta. Começará com um estúdio cooperativo informal e com programas de pesquisa. Serão iniciados outros programas cooperativos sem serem requeridos de forma legal e obrigatória pelos protestantes e nem pelos católicos. Mas haverá uma união de dirigentes protestantes liberais da Inglaterra, dos Estados Unidos, com teólogos católicos liberais da Europa, para que se apresse um milagre ecumênico. Portanto, vai haver um milagre ecumênico. A fusão legal e a política é ainda bastante remota, mas já está sendo elaborada a base formal para a união. Agora, o ponto número 4. Os homossexuais e as lésbicas acolhidas com agrado por essa super igreja. E não é o que estamos vendo agora, meus irmãos. Isto foi escrito em 1973.
Vejo esta super igreja aceitando, debaixo do pretexto de compreensão, os homossexuais e as lésbicas entre os seus membros. A sede desta união da igreja, isso não está dizendo aqui que eles estão aceitando pessoas na igreja, porque nós sabemos que nós devemos de amar a todos. Agora, o que está falando aqui é que eles serão ordenados, vai dizer mais abaixo, serão ordenados ministros, etc. Vamos ler então. Veja essa super igreja aceitando, debaixo do pretexto de compreensão, aos homossexuais e as lésbicas entre os seus membros. A sede desta união da igreja reivindicará o amor homossexual e lésbico e não somente ser-lhes-á dado um bom acolhimento, mas também os estimulará. Estão estimulando as pessoas a serem homossexuais. Eu quero que os irmãos saibam que tem aqui uma deixa eu ver se é aqui, espera. Não, esta a gente já vimos. Este aqui. Tem aqui uma coisa que eu vi, que eu tenho a certeza que vocês já ouviram falar, de que um padre disse, ou não um padre, um bispo, disse que ser homossexual é um dom de Deus. Vocês já ouviram isto? Aqui está, olha. Aqui está, meus irmãos. Eu estava à procura desta coisa. Eu penso aqui que é no Rio de Janeiro, se não me engano, não sei. No Reino Unido, deixa eu ver, não diz aqui, um dos principais líderes da Igreja Católica no Rio Grande do Norte, um bispo diz que a homossexualidade é dom de Deus. É um dom de Deus, meus irmãos. Isto aqui está o tal homem, que diz que ser homossexual, bispo diz que gay é um dom de Deus. Isso é para os irmãos verem. E o Papa diz que foi Deus que os fez assim. Aliás, há muita coisa falando sobre a homossexualidade. Continuando, diz assim, vejo essa super igreja, como já disse, não só aceitando como os estimulando. Será ordenado que os ministros deem aos homossexuais e às lésbicas cargos de autoridade nesta união da igreja, dando, portanto, cargos a eles, tanto a homossexuais como a lésbicas, e isso é para os irmãos verem ao ponto que nós já estamos nessa parte. E então diz assim, da igreja, onde serão proclamados como uma nova geração de pioneiros que introduzirão novos conceitos de amor ao Evangelho. Vejo que virá em quase toda a cidade grande dos Estados Unidos e de outras partes do mundo igrejas de homossexuais e lésbicas que ministrarão exclusivamente às necessidades espirituais dos de sua própria classe, com pleno reconhecimento e respaldo da religião organizada. Vai-se distribuir literatura da escola dominical e da igreja em um plano de estudos que irá sugerir às crianças e adolescentes que a homossexualidade é uma forma normal e aceitável de prática sexual cristã. O mais trágico de tudo que eu vejo que virá o dia em que a maior parte dos homossexuais jamais procurarão ajuda na igreja. Em troca, serão defendidos pela super igreja e serão admirados pela sua coragem e boa vontade de serem diferentes. Não é o que estamos vivendo hoje, meus irmãos. Esta super igreja se adaptará às debilidades humanas da carne e se disporá a confortar a humanidade em seus pecados. Serão taxados de possuírem complexo de culpa os pregadores antiquados, condenando o pecado, que falam claro contra aqueles e a quem uma vez se consideraram candidatos para assistência ao acolhimento. Serão concentrados novos esforços de ensinamento numa tentativa de demonstrar aos homens como conviver com os seus problemas e, de facto, como desfrutar destas debilidades como sendo dons de Deus, irmãos. Oh my God, irmãos! Isto está no livro, mas já disse, quando acabar eu vou pôr o livro todo para que vocês vejam. Dons de Deus. O homossexualismo será considerado dom de Deus, não foi exatamente o que acabamos de ler aqui, meus irmãos. Um dom de Deus. Não foi, irmãos. E não me digam que isto não é uma visão do nosso Pai Celestial. Agora, ponto número 5. Dançando nus nas igrejas. Eu já pus aí, meus irmãos, que há deixa eu ver aqui, eu pus também aqui. Os irmãos que me perdoem, eu devia já ter isso aqui.
Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Que pus ontem isto. A igreja cria polêmica com pastor e fiéis nus durante o culto nos Estados Unidos. E vai vir essa tal igreja dançando nu, porque se o Senhor mostrou a ele, de certeza que vai vir. Isso é o ponto número 5. A dança com nudez, deixa-me tirar isso para fora, porque isso até deixa-me pôr aqui, o livro aqui assim, vai ser melhor. A dança com nudez em algumas dessas igrejas, membros desta organização, será colocada como uma forma artística de adoração. Os homens chegarão a ser mais adorados da criatura do que o Criador, e Deus se verá forçado a entregar aos seus pecados estes tipos de adoradores. Como resultado, muitos ficarão entregues a uma mentalidade de depravação, criando-se uma nova forma de enfermidade mental, que não responderá a nenhum tipo de tratamento. Só vai haver, por causa disto tudo, Deus vai entregar essas pessoas aos seus pecados e eles vão ter uma doença mental que não vai haver cura. A nudez pública, em qualquer forma, é a adoração da criatura, e a adoração da criatura e a nudez na igreja não ficará sem uma resposta de Deus. A Bíblia expressa claramente que esta forma de adoração conduz inevitavelmente a graves transtornos mentais. Mesmo quando a dança com nudez não chegará a generalizar-se, a mesma seguirá sendo aceita por muitos dirigentes eclesiásticos como uma legítima expressão dos adoradores que buscam encontrar a beleza da alma através da beleza da forma humana. Meus queridos irmãos, estamos realmente no fim dos tempos. Ponto número 6. Práticas ocultas dentro das igrejas. Eu creio que a Super Igreja Mundial tolerará certas práticas ocultas. Alguns grupos das igrejas do Haiti já têm incorporado certos aspectos do voodoo. Eu tenho a certeza que todos vocês já ouviram falar do voodoo, mas eu vejo por aqui, olha, é isto aqui, meus irmãos, é que se você nunca viu, eu quero dizer aos irmãos que há muitas, como eu já disse, irmãos, há muitos pastores que gostam muito, as igrejas deles, é toda a igreja fazendo, eles dizem que é a expressão do demónio, no entanto, eles é que estão pondo o demónio dentro do corpo das pessoas. Os irmãos já viram isto aqui é um manto que eles descobrem, não tem nada, e isto dança de rodas, chama-se voodoo. E então, meus irmãos, e há mais aqui feitas com essas... não sei se vocês já viram, eu vi um vídeo uma vez que até fiquei impressionada. E também com estes... isso é tudo feitiçaria, se não tem mais nada a ver, senão feitiçaria. E então, vamos ver o que é que ele diz aqui. Ele diz assim... Em algumas das... eu creio que a Super Igreja Mundial tolerará certas práticas ocultas. Alguns tipos de igrejas no Haiti já têm incorporado certos aspectos do voodoo na sua forma de adoração. Se estabelecerão comitês de estudos para desconstruir o diabo e refazer a sua imagem numa imagem suave, sem valor, que já não há de ser temido. Portanto, por outras palavras, eles dizem que nós não precisamos temer o diabo. Em algumas das mais respeitadas e ricas igrejas do país, as reuniões de oração serão substituídas por sessões, quer dizer, sessões espirituais. Um crescente número de ministros ficarão intrigados pelas pretensões sobrenaturais dos grupos espiritualistas e de satanismo. Vejo vir o dia em que aqueles ministros que nunca tiveram bem próximos de Deus chegar-se-ão a estar muito próximos do diabo. Satanás aparecerá como um anjo de luz para enganar, se possível, fosse os eleitos, os escolhidos de Deus. Os próprios ministros de Satanás aparecerão como anjos de luz e tentarão entender entre as fileiras das igrejas a mensagem de que Satanás não é um inimigo, mas um amigo. Vocês que vejam só, eu pus isso aqui assim porque eu conheço aqui muitos lupos que estão aqui, não sei não sei, mas de qualquer das maneiras, meus irmãos, isto é as maiores igrejas, por isso eu pus aqui estes pastores aqui das maiores igrejas aqui da América. Este aqui então é um lobo vestido de ovelha. Portanto, meus queridos irmãos, diz aqui então assim, que eles vão
vão vender o inimigo a nós, o diabo a nós, vender, por outras palavras, vão dizer que ele não é um inimigo, ele é um amigo. E depois diz assim: a super-igreja nunca aceitará oficialmente as práticas ocultas sem restrição, mas se respeitará amplamente a frenologia, a quiromancia, sortilégio e os horoscópios, meus irmãos, horoscópios. Tenham muito cuidado, meus irmãos, que isso não é de Deus. Portanto, depois vai haver, número 7, o levantamento de uma igreja sobrenatural. E isto aí está falando exatamente daqueles cristãos que são realmente fiéis ao Altíssimo. E diz assim: vejo uma grande e sobrenatural união de todos os verdadeiros seguidores de Cristo, reunidos pelo Espírito Santo, e uma comum confiança em Cristo e na sua palavra. Esta igreja sobrenatural de crentes bíblicos chegará a ser uma espécie de fraternidade clandestina e incluirá católicos, protestantes e de todas as denominações. Portanto, de todas as denominações que obedecerem à palavra, porque diz assim: uma comum confiança em Cristo e na sua palavra. A mesma congregará a jovens, a velhos, negros e brancos, pessoas de todas as nações. No tempo em que a super-igreja visível adquire poder político, esta igreja sobrenatural invisível crescerá tremendamente em poder espiritual. Este poder virá em decorrência da perseguição. A loucura da perseguição que virá sobre a terra levará a estes cristãos a unirem-se mais proximamente entre eles mesmos e aproximarem-se mais de Jesus Cristo. Será dado menos importância aos conceitos denominacionais, quer dizer, aos nomes das igrejas, e mais ênfase ao retorno de Jesus Cristo. O Espírito Santo reunirá em pessoas de todas as crenças e classes sociais. Vamos a ver, irmãos, a gente temos que ter cuidado. Isso aqui diz é pessoas que eram antes de outras denominações, eles vão aprofundar-se na palavra do Senhor e vão, portanto, ao crescimento de uma igreja unida, mas dentro dos padrões das Sagradas Escrituras. Enquanto que esta igreja sobrenatural já existe por todo o mundo, nos dias que estão por vir, a mesma se tornará mais e mais invisível, mas à medida que a perseguição se torna mais intensa, este corpo de crentes se tornará quase radical em seus esforços evangélicos. Esta igreja invisível receberá unção sobrenatural e poder do Espírito Santo para seguir pregando o Evangelho até que os confins da terra tenham ouvido. Ponto número 8. Perseguição especial aos católicos carismáticos. Os católicos carismáticos, que se consideram membros da Igreja Sobrenatural Invisível de Jesus Cristo, haverão de encarar uma hora de pesada perseguição. A Igreja Católica Romana está a ponto de retirar a sua benevolência a todos os católicos que falam em línguas e que se inclinam aos ensinamentos pentecostais concernentes ao Espírito Santo. Aplicar-se-á uma pressão política de alto nível aos sacerdotes para apagarem o fogo. Vejam só, o fogo espiritual. Aguarde e verá o Papa assumir uma atitude negativa contra o movimento carismático dentro da Igreja Católica. Vocês vão vir, vou ler de novo. Aguarde e verá. O Papa vai assumir uma atitude negativa contra o movimento carismático dentro da Igreja Católica. A lua de mel está pronta a terminar. Em breve, as revistas católicas se empenharão a pronunciar-se contra o movimento destas fileiras e pedir uma depuração. Esta começará com uma tendência lenta, mas tomará impulso rapidamente até que todos os católicos que pertencem a este movimento se encontrarão frente a uma verdadeira perseguição proveniente de dentro da própria Igreja Católica. O movimento carismático dentro da Igreja Católica chegará a ser tão poderoso e extenso que para alguns dirigentes lhe parecerá uma ameaça àqueles que não compreendem que o mesmo significa. Em breve, um lapso pode estar envolvido mais de 500 mil no movimento carismático católico. Aqueles que não pertencem a este movimento o acusarão de cárcere de interesse social e de esquecer também as tradições da Igreja. Os que pertencem ao movimento serão acusados de apartar-se da Virgem Maria e de negar a autoridade do Papa. E dou graças a Deus que muitos católicos já estão vendo que Maria não é
e nem nunca foi dita na palavra do Senhor para adorarmos, e que o Papa é nada mais nada menos do que um lobo vestido de ovelha. Todo católico que se orgulha de haver recebido o batismo do Espírito Santo deve se preparar para a perseguição. Eu vou parar por aqui e então eu vou fazer a segunda parte, portanto, desta tal grande perseguição que vai vir. Não percam o próximo vídeo para a honra e glória do nosso Pai Celestial.